Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui toda a repercussão ainda, né, do título do Flamengo, da vitória do Flamengo diante do Nova Iguaçu por 1 a 0. Os bastidores aí desse título, tá bom? Muita informação bacana aqui pra vocês. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais da SPN Brasil, o link vai estar na descrição. Quero destacar agora o Flamengo, que construiu a vitória no primeiro jogo, né? 4 tempos. Lá nos 2 primeiros conseguiu 3 a 0 e hoje entra em campo com o time titular. Pedro Ivo destacou isso aqui na abertura do Linha de Passe. Vamos começar falando um pouquinho do jogo, daqui a pouco a gente escuta o Tite também, mas assim, time completamente titular entre 2 jogos de Libertadores, dando a dimensão da importância desse título. Não sei nem se eu concordo com esse time todo titular, mas quero te ouvir. Cheio de opiniões, Daniela, gostei. Vou dar um spoiler aqui pra você. Não concordo. O Tite ele cumpriu o protocolo de que, se você acompanha o trabalho do Tite, o discurso do Tite e o que foram as últimas semanas, o Tite fez o que dele se esperava para essa final, de respeito ao adversário, respeito à final, respeito a uma taça que pode ser conquistada. Todo o protocolo foi cumprido. Faltou o detalhe final, que era entrar em campo ali no primeiro tempo. Estava tudo muito bem combinado para ser campeão hoje em campo. Mas aí foi um primeiro tempo. Eu acho que tem um detalhe, não é só aquela coisa, o Flamengo entrou acomodado porque fez 3 a 0 no início. Talvez um pouco também. O Nova Iguaçu tentou jogar. Sim. De novo. Sim. De novo. Onde funcionou, aqui? Chegou bastante, a associação pela beira do campo do Flamengo. Vou tirar essa associação. Aí é aqui, cobertor curto. Marcar o Flamengo com um elenco como o do Nova Iguaçu é difícil. Você breca pelo lado, talvez você pode deixar a Arrascaeta e De La Cruz solto. A Arrascaeta não estava bem, você acabou levando minimamente um pouco de sorte. Pulgar também não achei bem, De La Cruz achei bem dentro do que tinha para fazer. Faltou gente para chegar jogando com ele. Acho que a beirada de campo estava bem bloqueada. E o Nova Iguaçu, quando você para olhar, estava chegando, estava tentando, estava criando. Fica uma sensação de um Flamengo travado, acho que tem um pouco da mobilização menor do que foi no primeiro tempo do jogo de ida. Um jogo travado, e aí que no segundo tempo é uma mexidinha, uma pecinha, solta o Ayrton Lucas onde ele gosta, bota o Bruno para fechar por dentro, uma bola assim que o Bruno entra, finalização de rara felicidade, e aí era só esperar o tempo passar para essa cena, levantar a taça, tudo mais. Agora, não dá para levantar uma vírgula de crítica ao Tite, ao Flamengo, porque eu não acho, porque escalou titular, porque não sei o quê, porque o retrato hoje é isso aí, o Flamengo é campeão carioca, e o Flamengo faz um campeonato que vai ser debatido durante muito tempo pelo time titular que não vai tomar gol, pelo título invicto que você não sabe quando vai ter outro título invicto, você pode ter até título, bi, tri, tetra, penta, o que tiver, mas o título invicto é interessante, e o Flamengo em nenhum momento do campeonato você olhou para alguém e falou, esse time aí deixou o Flamengo nas cordas, esse aí foi difícil, esse aí tirou o Flamengo da zona de conforto. O Flamengo controlou o campeonato, negociou a escalação, negociou a intensidade de jogo, negociou o que ele quis fazer. Sim, o debate que tirava bem o pé. O debate sobre o time titular, eu não acho que seja nem por hoje. A gente vai se debruçar. Será que era para ter entrado o time titular contra o Milionários? Aí se perde alguém para hoje e para jogo contra o Palestino e depois para início brasileiro contra o Atlético Goianiense. É muito mais como talvez pudesse ter negociado minutagem na Colômbia e hoje. Isso aí tudo bem. Agora, time titular hoje, absolutamente dentro do que é a coerência de um bom trabalho do Tite, e que ele é qualificado, treinador competente, muito acima dos outros. O Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores, estava na competição, para ninguém tentar desmerecer. Sim. O Botafogo estava, o Vasco estava, o Nova Iguaçu de muito bom trabalho também estava. Campeão da Libertadores sobrou. E o Flamengo sobrou. É mérito. Na semifinal. Talvez fique um pezinho menor, porque de tudo que a gente viu hoje, era Bahia, era Cruzeiro e Galo, era Palmeiras e Santos, isso aí já estava resolvido. Você podia dar uma olhadinha ali, dar uma espiadinha é muito pelo que o Flamengo fez, não é pelo que o Flamengo deixou de fazer. Então, só pra gente não confundir. Tem papo, mas o Tite foi coerente com o discurso dele. Você pode gostar do discurso. O respeito ao título estava ali. Tem 1000 formas de dar recado, né? Tem um recado verbal, que você fala na cara da pessoa, assim. E tem um outro recado que é, esse trabalho é um trabalho meu, é um trabalho de seriedade, é um trabalho de respeito, e vamos jogar com o time titular. É pro grupo entender também. Tem uma forma de passar o recado. Por mais que... Nossa, que risco, hein? Podia ter machucado alguém, podia ter saído 3. Não digo nem machucado, mas o Pedro... Desculpa, Marra, vou te devolver, não, claro. Mas só para fazer uma colocação. Eu não digo nem ter machucado, mas o Pedro destaca, assim, um Arrascaeta não tão intenso como nos últimos jogos, um Eric que teve abaixo do que poderia. Tem uma
uma questão física também aí. São jogadores que têm estado muito em metade do segundo campo. tempo. É isso. Talvez no intervalo pra mim, rodar já dá melhor uma- Pra isso. mim, a questão, Marra, Eu achei é que mais, ele ia fazer isso. é mais o momento que ele faz as substituições. Porque eu tenho falado muito sobre isso. Com 5 substituições, hoje você consegue fazer a gestão do... Você consegue tirar um por setor do campo, dois de dois setores e um de um, e fazer esse giro. Eu acho que nesse sentido demorou. Mas aí também tem que entender qual que é o planejamento interno, porque querendo ou não, você já não tem a viagem na semana. Por exemplo, o Atlético Goianiense, acho que eu quase certeza que o E se Flamengo você vai... olhar para Palestina e Bolívar, Não. É, então. E se olhar para o Palestina, especialmente. isso. pro Palestina o jogo contra o Bolívar, desculpa. O Bolívar não. Não é o jogo. Se você olhar pro jogo. Palestina contra o Bolívar... 4-0 Bolívar na casa do Palestino. Sem altitude. Sim. E nada mais Tite que isso, né? É a Ele cara dele. Coerente, inclusive, pacote. nas coisas que a gente contesta. E tem nada mais Tite também do que confirmar esse título aí. O Flamengo queria alguém que chegasse lá para confirmar título, e eu que acho todo mundo que acha pra- óbvio e não vem às vezes. E acho que para início de trabalho, ele precisava mesmo desse carimbo. Acho ótimo. Acho que O pra carimbo é o todo contexto de cada estadual, né? O Flamengo, e até comentei aqui rapidamente para passar para o Celso, tem um peso político, tem uma conotação política nessa vitória hoje. A escalação ela é negociada assim, se vão querer falar ou não, mas a escalação ela é negociada, ela é conversada com a diretoria. Não é que a presidência escalhe o time, mas o Tite entendeu o que é esse carioca de um time que não venceu nada no passado e estava sendo muito cobrado, e o que é essa diretoria que não pode pensar em não ser campeã esse ano. Então também tem isso, o Flamengo precisava fazer uma festa, chamar uma festa de só estadual, é menos, é óbvio, é um time que tem que conquistar esse tipo de título mesmo, mas não fez nada disso em 2023. E tomou muita pedrada por isso. Então, é melhor acordar amanhã em paz do que viver mais um, mas nem o estadual tá ganhando, não, mas é porque estão planejando aqui a Libertadores, aí depois não pega a Libertadores, não pega a Copa do Brasil, não pega o Brasil, não pega vai nada, indo. o ano acabou, e tem um negócio que para muita gente é muito sagrado, né? Tem gente que prefere até eleição do que título. Tem eleição esse ano, isso vai pesar. Precisava todo mundo aí nesse ecossistema, o Tite, os jogadores, a diretoria, todo mundo estava precisando levantar essa taça. Hoje era mais a festa do que qualquer coisa. Ser poupado do jogo talvez fosse ser poupado da festa. Ali da presença, do calor, golaço, hein? do calor da coisa. E não adianta, olha, pode... É estadual, é o carioca, não sei o que. É um campeonato profissional em que o Flamengo tomou só um gol o campeonato inteiro. E não era o time titular, era o sub-20. Então, O o gol sub-20 tomou, né? que tomou o time titular nem gol tomou. Tinha sido Isso do é Nova Iguaçu, muito... não foi o gol? O gol foi do Nova Foi Iguaçu. do próprio Nova Iguaçu. Isso é muito raro e tem que ser valorizado. O Flamengo passou os zeros em clássicos, né? Nos clássicos que empatou por 0. Isso aí, se você for procurar uma campanha dessa no Carioca, você tem que ir lá no tempo em que jogava meia dúzia de jogos só, não é isso. A gente sabe que os campeonatos são mais longos, os campeonatos têm etapas de mata-mata, e o Flamengo passou por tudo isso. É um trabalho que começa muito bem, com muito potencial. Eu acho que mais o meio da semana é que ficou aquele gosto ruim da cobrança em cima do Milionários, de quem acha que Libertadores vai ganhar todos os jogos de goleada. Isso não é verdade, né? Você passa momentos, por mais que o seu time seja superior aos adversários, às vezes um jogo de Libertadores o fio vira durante a partida. Então mesmo aquele empate no meio da semana não era para ter tanta grita, inclusive respingando já no trabalho do Tite. A gente viu alguns mais radicais já levantando coisas que ainda não existem. E aí a gente vai para uma outra parada. Essa resistência, ela existe. Ela existia antes de chegar. Ela tá quietinha, ela só tá esperando quietinha, pra... só que ela vai aparecer. Porque eu acho que esse campeonato é também um choque até um pouco cultural pro rubro-negro, assim, Como assim? qual que é o DNA do Flamengo, qual que é a maneira de jogar que o Flamengo gosta, o time pra frente, o time Ter a solto. bola e dar o espetáculo, é o que a Exatamente. torcida espera, mais E do aí que a só gente os fala de títulos. boa parte da torcida que ainda tem a imagem do Tite 2011, 2012, que realmente aquele Tite era retranqueiro. Aquilo eu concordo. Agora, de 2015 pra cá, quem fala que o Tite é um cara retranqueiro, não tá vendo futebol há muito tempo. 2015 pra cá tem 9 anos. Já é Copa do Mundo. E ele entende isso. De ter ido pro Sim, Flamengo, já falou sobre de que ele isso. precisa e tal. E ele foi buscar isso. A gente estava junto em 2013, quando acabou o ano, naquele fim de feira. Ele sai do Corinthians, eu continuo. E nesse ano sabático que ele fez Só foi para contextualizar, Renato, só porque Sim. às vezes quem te vê aqui comentarista É não isso. sabe que você já participou de vida interna do Sim, Corinthians. eu era analista de desempenho da comissão do Corinthians. Boa. O Tite sai, entra o Mano, o Corinthians cai na primeira fase do Paulista, parecido com esse ano, inclusive, e aí vive esse ano de 2014 com o Mano e 2015 volta.
O Tite que volta em 2015 era outra ideia. Sim. É outra coisa, não. Se modifica. E eu acho que tenho certeza que ele falou, pô, eu preciso sair dessa pecha de ser um cara defensivo, eu preciso ter mais repertório ofensivo. E ele já mostrou isso. O time do Corinthians campeão brasileiro 2015, que eu venho pra cá depois do título brasileiro, já é um time que a gente vê, que inclusive acho que é um dos times que melhor jogou nos últimos anos aí, quando ele teve material humano, ele nunca se negou a jogar um pouco mais aberto. Assim, sim. Nunca. Só para terminar esse raciocínio, a questão até do rubro-negro é ver o time tão sólido assim, às vezes passa até a impressão, pô, esse time é retranque, esse time é defensivo. Então, é também um aprendizado a lidar com uma... Porque não mudou, o Tite continua montando times a partir da defesa. Sim. E aí eu concordo. Sem abrir mão de que a boa parte do elenco marque, independentemente do espaço que ocupa. Exatamente. E assim, eu vi e tá muito claro pra mim que os caras compraram a ideia. Sim. O time do Flamengo, esse ano, é um time que morde mais, que pressiona mais a bola, que se compacta, que tem transições melhores. O Flamengo, no ano passado, cada volta para defender era um Deus nos acuda. Acho que a última vez que a gente viu o Flamengo marcador do ataque para trás foi com o Jorge Jesus, né? Então, o que é uma boa comparação ao Tite é melhor. Então eu até entendo essa resistência, eu acho que ainda ela vai existir durante algum tempo. Uns vão gostar, outros não. Mas é um time que não tomou gol no campeonato. E se você não toma gol, você não perde o jogo. E é possível endurecer sem perder a ternura. Sim, claro, é isso. Possível. Eu só acho que se faz uma leitura, e até porque o Flamengo precisava disso. O Flamengo precisava de uma consistência maior, defensiva, entre as linhas. Basta lembrar aquele Flamengo do Renato Gaúcho que goleava e era goleado com a maior facilidade. Era o jogo... Né? Mas eu acho que todo mundo faz muito uma leitura do quanto o Tite fecha o Flamengo. E pouca gente se esquece o quanto esse elenco do Flamengo pode contribuir para uma melhora em cima do trabalho do Tite. Ele tem elementos para fazer um trabalho mais próximo dos trabalhos mais faceirinhos que ele fez. Porque ele era retranqueiro quando ele precisava ser retranqueiro. Né? Ele é técnico de uma seleção. Se você observar, assim, o elenco... Hoje, né? Com o elenco do Flamengo. Sim. Está lotado de jogador de seleção, assim, diversos. E ele sabe trabalhar isso. Por isso eu acho que quando ele coloca o time titular hoje, ele está dando recado da seriedade do trabalho, do jeito que tem que ser. Vocês estão pensando que vai ser assim? Não, vai ser assim. Ele sabe que o ano está começando. Sim. Vamos ouvir um pedacinho? Porque a gente está falando tanto do Tite aqui, a entrevista hoje foi diferente, ela foi ali na beira do campo, então a gente tem o Tite falando junto com a comemoração do título carioca. Então é uma construção de todos. Estou falando isso não por demagogia, não preciso mais disso, não preciso. É porque eu sei exatamente que para uma conquista, qualquer que ela seja, da grandeza que ela for, da magnitude que for, por exemplo, eu fui campeão do mundo antes de ser campeão paulista. Eu sei o quanto é importante, o quanto é difícil. Nós passamos por 5 clássicos importantes. E tu fazer uma construção com o melhor ataque, com o goleador, o melhor saldo, melhor defesa, equipe mais disciplinada, ela passa alguma coisa boa. Tá aí, a declaração do Tite, acho que corroborando com tudo que foi dito aqui, Pedro, em relação a como ele enxerga o futebol. Não, porque foi um jogo atrás do outro, eu só vi agora também. Mas é isso, né? Eu acho que ele explica de outra maneira o motivo desse time titular, o motivo dele, de repente, ter pego uma medalha, ele foi eleito ali, né, o melhor técnico do campeonato, e ele vai e coloca a medalha no técnico... Obrigado, me fugiu o nome, do Nova Iguaçu. Então, eu acho que isso é o Tite, né? Ele não vai mudar quem ele é, por mais que ele seja faceirinho, como o próprio falou. Adoro o treinador, a pessoa também é de um alto nível. Eu só não faria essa da medalha ali para o treinador do Nova Iguaçu. Ele tem a dele, Tite tem a dele, tá tudo muito justo, não foi? Mas é o jeito do Tite. E entendo até que o Renato fala. Fica muita gente ali na moita para gritar na hora que algo der errado, porque ele não gosta disso, mas eu também não vou. Isso é o menos importante do domingo da campanha até aqui. E foi que até abri aqui falando, porque é claro, ficou esse debate desde ontem, anteontem, quando começaram a sair as prévias. Basta você acompanhar o trabalho do Tite, e a gente tem até facilidade disso, porque se destacou aqui, foi técnico da nossa seleção e volta para o time de maior expressão. Se acompanhar o trabalho, ele hoje entrar com o time reserva, você vai falar, está mudado, hein? Está mudado mesmo. Não sei se vai parar, até você como um cara que tem tipo abertura no Rio, conversa, eu tenho a impressão de que ter vindo o Tite não foi só o Tite. Eu acho que a gente tem que valorizar muito a questão da comissão.
Porque me parece que o Flamengo é um clube hoje que ele necessita muito de que a comissão chegue e crie os processos. Sim. O clube não tem Muito, processos muito, e projeto esportivo independente do nome que vai chegar. Porque nunca teve convicção quando teve que montar outras Exatamente. comissões. É isso. Ele contrata o Tite, o pacote Tite e aposta Exatamente. tudo ali. Como foi o pra Jorge salvar Jesus. departamento, desempenho Jorge de Jesus jogador, trouxe um tudo. cachorro, Sim, papagaio, sim. trouxe tudo, por isso que deu certo. Então, eu acho que mais que o Tite é valorizar também o trabalho de quem vem junto, porque eu conheço muito bem as pessoas que estão ali, e elas se complementam, é muito louco. Ele conseguiu montar um time realmente de caras que, sabe, o César tem muito o negócio do tato, o César trabalhou com a gente aqui, a gente sabe como é um cara que chega, que conversa. O Clebinho, ele é muito lógico, é um cara que, por exemplo, pega muito o Tite e quando precisa chama muita atenção. Ele traduz a comissão e vai no Tite. O Matheus é o cara que entra na comissão nesse ano de 2014, quando ele tá parado nesse ano sabático que ele teve, e é um cara que traz até um frescor, como tem a questão o próprio Dorival tem o filho dele que participa muito disso também. Então, assim, eu acho que até nesse sentido o Flamengo foi bem. Não que eu acho que isso é certo. Eu acho que os clubes têm que ter processos e maneira de trabalhar, independente de quem vai chegar. Mas, infelizmente, o Flamengo é o clube que precisa entregar a chave para a comissão. É muito bom. É isso aí, galera. Vocês viram aí o rapaz falando aí do Bubu, né? Bubu não, o outro aí que eu esqueci o nome agora. Falando sobre a entrega da medalha do Tite, né? Na minha opinião, foi um gesto nobre. Ficaram até criticando aí, mas eu concordo muito. Ele mostrou uma questão da atitude, né? Que muito difícil conseguir hoje, né? Muito difícil você ver hoje. E foi ele tirar a sua medalha e entregar para o treinador do Nova Iguaçu, né? Que merece todo o respeito. Fez um ótimo trabalho. Como o próprio Tite falou na coletiva passada do primeiro jogo, ele falou que, na opinião dele, o técnico do Nova Iguaçu é o melhor treinador, né, do Campeonato Carioca pelos recursos que ele tem em mão, né? Ele tem todo o aparato tecnológico, o aparato de material humano, de estrutura, tem tudo na sua mão. Já o treinador do Nova Iguaçu, a situação bem precária, né? Jogadores ali arranjados para poder disputar o campeonato estadual, péssima estrutura, mal tem, né? Para poder manter o clube. E ele conseguiu fazer um excelente trabalho. Imagina ele com um elenco bom, com uma estrutura boa para proporcionar a ele um melhor trabalho, né? Seria fantástico, né? Na minha opinião, o Tite tá corretíssimo. Ele tirou o leite de pedra, bem dizer, né? Fez um ótimo trabalho pelo Nova Iguaçu e merece todo o respeito. Algumas pessoas ainda não entendem isso e acabam criticando o Tite, né? Que tem um enorme coração e, na minha opinião, foi um gesto incrível que ele fez aí com o treinador do Nova Iguaçu. Não só com o treinador, com o próprio time, né? Quando acabou o jogo lá na entrega das taças, depois que entregou as medalhas, quando foi entregar a taça, ele chamou a equipe do Nova Iguaçu, junto com o próprio treinador, e se juntaram ali e tiraram a foto e comemoraram o título, né? É bacana mesmo, eu nunca tinha visto isso ainda. E o Tite aí conseguiu proporcionar isso, né? Tanto para os jogadores do Nova Iguaçu como pelo próprio treinador, né? Que isso vai ficar memorável aí na memória deles aí. Vai ficar marcado a memória deles. Eu achei muito boa a atitude deles, tá bom? Mas coloca os comentários. Agora, passando um pouco, né? Essa questão. Em relação ao jogo, eu não gostei muito, né? Primeiro tempo achei o Flamengo muito apagado. Ativou assim aquele modo preguiça, né? Tava só administrando o jogo, ia quando queria. Já no finalzinho do primeiro tempo, depois dos 45 não, acho que foi 44 minutos, 43 para 44. Mais os acréscimos, o time parece que acordou, foi para cima, meteu uma bola na trave com o Cebolinha. Teve outra chance ali também na frente, né? Com o próprio Luiz Araújo, que isolou a bola. Depois, no segundo tempo, o time entrou ligado, partiu para cima, outra bola na trave com o próprio Cebolinha. E o segundo tempo foi mais tranquilo, né? O Flamengo foi para cima, fez o gol. Golaço, né? Inclusive com o próprio Bruno Henrique, que estava merecendo o gol. Não estava vivendo um bom momento depois da renovação. Mas fez esse gol e dá confiança para ele, né? Que, a meu ver, precisa mais um pouco de ritmo de jogo. Na minha opinião, precisa dar mais oportunidade. Podia até colocar ele como titular agora diante do Palestino, até para poupar um pouco o Cebolinha. Já que é um jogo muito importante, né? Na Libertadores. Mas é um time mais fraco de expressão, né? Poderia colocar o BH e o próprio Pedro como titular aí diante do Palestino, tá bom? Na minha opinião. Até para dar ritmo o Bruno Henrique, né? Para dar ritmo de jogo a ele. E seria um jogo muito importante para ele, né? Vai deitar e rolar em cima do Palestino, já que
Ele é um jogador de velocidade e a equipe do Palestino tem uma certa dificuldade defensivamente falando. Não é à toa que levou 4-0 do Bolívar jogando em casa, né? Não foi nem na altitude, foi em casa. Levaram a goleada aí pro Bolívar. Bom? Lembrando que o jogo é quarta-feira, Flamengo e Palestino, 9h30 da noite. E a última parcial que a gente viu, tava 45 mil ingressos já tinham sido esgotados, né? Vamos ter casa cheia novamente. Lembrando que ontem a gente bateu mais um recorde, né? 65 mil pessoas presentes para Flamengo e Nova Iguaçu. E o Flamengo aí conseguindo aí bater todos os recordes no Campeonato Carioca, tanto desportivamente como também na arquibancada, né? Fora de campo também o Flamengo batendo todos os recordes. Tivemos também o Gerson, né? Que estava no campo ontem. Lembrando que quinta-feira ele já voltou a treinar com a equipe. E pelo que os analistas falaram, né? Tanto os analistas do Flamengo como a equipe médica falou que tem tudo para o Gerson já voltar agora no mês de abril. Já voltar, tá à disposição para o jogo. Como ele já voltou a treinar quinta-feira, né? Teve uma boa resposta, fisiologicamente falando. E a tendência, como também ele não ganhou peso durante esse período aí que ele estava em tratamento de recuperação da cirurgia nos rins. Isso contribui bastante, né? Para a questão da performance dele. E precisa de pouca coisa para poder ele voltar ao seu ápice. E com isso, tem tudo para já agora no mês de abril, ou seja, no meio do mês de abril, já no finalzinho, ele está apto aí para voltar ao Flamengo. Lembra que o Flamengo vai precisar bastante, já que vai ter a Copa América agora em junho, né? Vai ter as convocações. E o Flamengo vai perder muito jogador, tanto De La Cruz como a Arrascaeta, o Varela, o Pulgar, o Matias Rina. E se eu não me engano, o Ailton Lucas, né, também. O Fabrício Bruno vai ter um desfalque muito grande do Flamengo. Talvez até o Rossi, né, que está se destacando bastante, possa ser convocado para a seleção argentina, tá bom? Mas coloca os comentários certo para vocês. Créditos e direitos autorais da ESPN Brasil. O link vai ter na descrição. Também se puder se inscrever no canal, vai ajudar bastante.